Oi, galera! Vamos chegar, pessoal? Bora! Tudo bom com vocês? Bom dia! Bom dia, meus lindos! Vamos chegando! Bom dia, Wanderson, meu velho! Chega aí! Tomar aquele cafezinho básico. Bom dia, Rafa, Pietra. Bora, 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 bora! Fala, Ricardinho! Beca! Tudo bom? Bom dia, Cami, princesa, tudo bom? Não pode mais, né, Ricardinho? Tá complicado, amigo. Tá complicado. Saudade de vocês. Vamos nessa? Mais ou menos, eu também. Mais ou menos, por aí. Vamos lá, lindezas. Seus bonitos. Achei aqui o nosso roteiro. Ah, esqueci meu fone, velho. Cadê? Achei um aqui. Minhas filhas, elas estão estudando ali atrás e elas são muito participativas, sabe? Na aula. E as tia perguntam as coisas, elas respondem, gritam mais do que respondem, é uma coisa de louco. Aí eu me desconcentro aqui, espera um pouquinho, deixa eu colocar aqui, um pouquinho. Aqui, nossa, que fone ruim, por isso que tá aqui, disponível, dando sopa. Bom, vamos, Nelson. Vamos, Nelson. Meu povo. Aí, beleza. Agora vamos lá. Galera, tem assunto importante hoje na aula. Sabe aqueles assuntos que a gente sabe que vai ser cobrado, porque tem tudo a ver, né, com os tempos de hoje. Nós estamos falando de vacina, tá? Vamos falar da revolta da vacina no Brasil. Então, não fuja daí, beleza? Porque hoje a aula promete matar alguma questão aí na frente, tá? E outra coisa, faz tempo que não cai revolta da vacina, hein? E a gente pode ser que a gente encontre alguma coisa sobre este assunto. E, aliás, esta é a nossa última semana. Semana que vem tá todo mundo de férias. Eu acho que vou ficar um pouco em casa nessas férias, não vou sair, não. Bem, vamos lá. Então, na aula passada eu tinha falado para vocês sobre o ciclo da borracha, correto? Certo? O ciclo da borracha que foi importante para a economia brasileira, numa época em que o mundo estava vivendo as incertezas do período que antecedia a Primeira Grande Guerra Mundial, né? Então, o café, por exemplo, brasileiro foi super, houve uma queda super substancial assim da venda de café brasileiro, né? Tem uma coisa interessante nessa história é que assim as crises do sistema capitalista, as três grandes crises pelas quais o sistema capitalista passou, essa é a menos famosa, né? Que é a crise do sistema capitalista pré-Primeira Guerra Mundial, né? Lá no final da década de 1890, o capitalismo sofreu uma grande provação por conta da redução, da austeridade econômica das nações que estavam se preparando para o conflito. Então, houve uma grande diminuição das importações e isso impactou na economia mundial. O Brasil sofreu a primeira grande crise do café, né? No final do século XIX, mas o Brasil não sofreu tanto essa crise porque, em contrapartida, né, apesar do café brasileiro estar passando por uma época difícil, de pouca exportação, tanto que depois os caras vão até oferecer para o governo tal convênio de Taubaté. Ninguém oferece uma proposta dessa para o governo se o café estivesse vivendo um bom momento. Mas o fato é que o café estava sofrendo bastante. Então, bebezotes, seus bonitos, presta atenção. Ó, no final do século XIX, o Brasil só não colapsou porque a borracha salvou a economia brasileira. Eu falei para vocês a região norte e tal, daquela exploração das seringueiras, exploração do látex,
a anexação do Acre, aquela coisa toda. E esse ciclo da borracha deu uma baita de uma grana ao presidente Rodrigues Alves. O presidente Rodrigues Alves, que estava no governo no início do século XX. Inclusive, foi o Rodrigues Alves que disse para o convênio de Taubaté que ele, olha, não vou dar dinheiro para o café, não vou fazer isso agora e tal. O Rodrigues Alves era presidente do Brasil no início do século XX e ele vai receber uma grana danada, né, da borracha brasileira. Eu sei que essa cadeira incomoda a gente, mas essa cadeira tem um valor sentimental, tá? Muito grande para mim. Eu sei que vocês estão reclamando, deve estar pensando, que cadeira chata essa cadeira do Rafa. Faz 6 meses que eu estou ouvindo essa cadeira, enchendo meu saco, ele não troca. Não é porque eu sou pobre, é que essa cadeira é muito importante para mim, entenda. Ela é do meu irmão falecido e eu preciso arrumar ela, só que eu não estou tendo tempo. Ele deixou para mim de herança uma cadeira muito legalzinha, tá? E, né? Enfim, então é isso. A gente tem o presidente Rodrigues Alves, que vai promover uma grande reforma na cidade do Rio de Janeiro. E essa reforma consistia na destruição da cidade. Tipo assim, vamos quebrar tudo e vamos construir uma cidade nova aqui, né? No centro do Rio de Janeiro. Tá? Não estou falando de todo o Rio de Janeiro. No centro do Rio de Janeiro passou por um processo de modernização. Só que o centro do Rio de Janeiro era um espaço abrigado por pobres. Tá? Então, essas pessoas serão alijadas de suas casas numa campanha de destruição de cortiços. O que é um cortiço? Cortiço é uma habitação pobre, são prédios aí de 2, 3 andares, onde as pessoas viviam amontoadas, porque o aluguel na cidade do Rio de Janeiro era muito caro. Tanto é que o aluguel continuará caro nos próximos anos, mas as pessoas viviam em habitações mais precárias justamente para a carestia dos aluguéis no Rio de Janeiro. Rafa, por que os aluguéis eram tão caros para os pobres? Você tinha que ter feito essa pergunta, tá? Para mim. Por que as pessoas sofriam muito com o aluguel no Rio de Janeiro? Não esqueça que lá no final do século XIX, com a lei abolicionista, muitas pessoas se livraram do campo, né? Os negros, os escravos se libertaram e foram para a cidade, livres das amarras ali da escravidão no campo. Muitos foram para a cidade, sem contar que a cidade também está recebendo imigrantes enfim. O Rio de Janeiro é uma cidade muito cheia, muito inchada, e o centro do Rio de Janeiro é habitado por pessoas mais pobres que vivem ali trabalhando nas fábricas precárias que existem. Então, a situação é muito difícil. Tá? O aluguel, há uma procura muito grande e uma disponibilidade pequena de espaços para essas pessoas morarem. Por isso, quando você tem uma procura grande e o espaço é pequeno, o preço é caro. Então, o aluguel era muito caro e assim, as pessoas começaram, então, a ser expulsas ali, porque moravam em cortiços. O cortiço por exemplo, você mora no cortiço, você divide espaço com várias famílias, entende? E ali impera a promiscuidade, pessoas honestas convivem com criminosos, não há liberdade nenhuma, não há privacidade nenhuma. Então, os cortiços eram esses tipos de espaço. Você deve conhecer, deve ter lido alguma obra, algum texto, alguma coisa sobre isso. E aí, como esses cortiços eles foram destruídos, eles foram demolidos, as pessoas não tinham para onde ir mais. Porque você não pode esquecer também que essa é a segunda desapropriação do Rio de Janeiro. Tá? No passado, isso já tinha acontecido. Os pobres do Rio de Janeiro já tinham sido surpreendidos com o processo de desapropriação na ocasião da chegada da família real portuguesa, quando eles vieram para cá fugindo de Napoleão Bonaparte. Entende? Então, dessa vez, é a segunda vez, né, que a população está sendo alijada de suas casas e dessa vez elas não têm para onde ir, a não ser para o morro. Por isso que os historiadores dizem que com a República vem a favelização do Brasil. É verdade, porque no Império não tinha favela, por conta da própria questão da escravidão. Quando acabou a escravidão, acabou o Império também. E aí as pessoas foram libertadas de suas condições de cativos e todos migraram ali para a região do Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro, vivendo nessas habitações precárias. Mais tarde, essas pessoas serão alijadas de suas casas, porque o governo vai usar aquele espaço para construir uma casa nova ou prédios novos para outros tipos de pessoas. Entende? Então, tipo assim, as ruas elas serão alargadas, serão construídos passeios públicos, por exemplo, para as pessoas desfilarem ali. E é um perfil diferente, porque no lugar dos cortiços serão construídos teatro, biblioteca,
confeitarias chiquérrimas, entende? Então, tipo assim, inspirados nas cidades europeias, o Rio de Janeiro, essa reforma no Rio de Janeiro visa fazer com que o Rio se pareça um pouco com essas cidades europeias do passado, daquela época. Então, o que a gente chama um contexto de mudança importante pela qual o Rio de Janeiro passa. E aí as pessoas serão expulsas dali. Tem uma coisa interessante, é que esse espaço agora será habitado pelos ricos do Rio de Janeiro, né? Esses passeios públicos serviam para as filhas e para as mulheres dos grandes barões do café do Rio de Janeiro desfilarem seus vestidos, que eram imitados de vestidos da moda europeia. Inclusive, as imitações eram idênticas. Assim. As mulheres compravam uma revista chamada Revista O Cruzeiro, e nessa revista havia ali a moda da época, na Europa. E elas mandavam as costureiras daqui reproduzirem igualmente esses vestidos. Só que o vestido feito na Europa é um vestido para suportar o frio da Europa. E o vestido feito para suportar o frio da Europa no Rio de Janeiro, no corpo de uma mulher, acaba com ela. E as mulheres usavam esses vestidos ali a 40 graus, né, de temperatura, derretendo seus corpos, mas mostrando ali que elas estavam meio que na moda europeia e tal. Coisa bem bem provinciana do Brasil, né? Mas acontecia. Então, passeios públicos foram construídos para essas pessoas desfilarem nesses passeios públicos, esbanjando ali status e riqueza. Só que os pobres foram expulsos dali e foram morar nos morros do Rio de Janeiro, porque não tem mais espaço. É a segunda vez que esses caras estão retirados de suas casas e agora não tem espaço. Como o Rio de Janeiro é dentro de uma cadeia de montanha, essa galera vai então para o morro viver ali, tá? Daqui a pouco eu volto lá para o morro, eu quero olhar para essa reforma. Então, essa reforma urbana foi feita com dinheiro da borracha para a construção de prédios novos, alargamento de ruas, construção de passeios públicos para abrigar agora essa elite carioca moderna, supostamente moderna, que habita a cidade do Rio de Janeiro, que é a capital do Brasil, é o nosso cartão postal, e precisa, na visão do governo do presidente Rodrigues Alves, mostrar que a República trouxe consigo o progresso. Esse que é o objetivo de fazer a reforma, mostrar que depois que houve a proclamação da República, o Brasil progrediu enormemente, o Brasil progrediu substancialmente, tá? Então, é uma modernização da cidade do Rio de Janeiro, para mostrar para o mundo que nós estávamos na esteira do progresso, como o mundo todo estava. Paralelamente, concomitantemente à reforma urbana da cidade do Rio de Janeiro, vem a campanha sanitária, que eu já adianto para você, é uma campanha muito séria. Foi uma campanha muito séria, liderada pelo sanitarista Oswaldo Cruz. A campanha sanitária consistia, basicamente, em um processo de vacinação obrigatório. Tá? As pessoas eram obrigadas a serem vacinadas contra doenças tropicais, principalmente a varíola. Então, as pessoas eram obrigadas a vacinar. Só que houve uma combinação de fatos que deixaram a população bastante preocupada. Por quê? Primeiro, as pessoas foram expulsas de suas casas e depois vem o governo dizendo que estão preocupadas com a saúde dela. O governo dizendo que está preocupado com a saúde dessas pessoas. Então, as pessoas ficaram meio confusas. Espera aí, nós fomos expulsas de casa e agora o governo quer nos salvar? Então, à primeira vista parecia que essa campanha sanitária era uma campanha para erradicar a população, para deixar a população doente para ela morrer, né? Uma espécie de profilaxia aí, da população pobre. Agora, como não havia uma ação efetiva, coordenada, planejada, né, houve muito desmando. Então, as pessoas, por exemplo, elas viam cenas muito difíceis. Por exemplo, os fiscais sanitários chegavam com as suas baitas seringas para aplicar nas pessoas, e as pessoas, com medo de que houvesse dentro daquela seringa veneno, as pessoas resistiam. E a cena, pelo fato da vacinação ser obrigatória, a cena era muito assustadora. Eu estava falando na outra sala, eu vivo isso, né? Até hoje. As minhas filhas resistem a ser vacinadas, têm medo da seringa, tadinhas, é normal ter medo, né? Elas têm. A gente segura, a mãe segura a perna, o pai segura o braço, a enfermeira vai lá e injeta lá a vacina, mas a cena é horrorosa. Para quem vem de fora, fala, meu Deus, essa pessoa vai morrer, né? E, na verdade, foi mais ou menos isso.
Só que as pessoas, na época, como havia muito desmando, ou seja, as autoridades não tinham as autoridades não tinham muita autoridade sobre a população, porque a população estava completamente desacreditada, começou então uma onda de fake news, né? Então começou uma onda de fake news, dizendo que ali dentro daquela, muitas pessoas diziam que ali dentro daquela vacina havia veneno, e aí um fala para o outro fala para um, né? Naquela época não tinha, era tudo boca a boca, não tinha, claro, você sabe, não tinha redes sociais, não tinha tecnologia nenhuma. Então as pessoas começaram a promover uma desinformação. É o que a gente chama de desinformação. E a população foi ficando cada vez mais amedrontada. Chegando ao ponto das pessoas acreditarem que, pelo fato da vacina extrair uma proteína da vaca, as pessoas acreditavam que, se fossem vacinadas, elas iriam desenvolver uma cabeça de bezerro. Entende? É nesse ponto. As pessoas acreditavam nesse tipo de coisa. E tal. Então, mais um elemento para você, né? Fake news nos tempos da revolta da vacina, as pessoas eram muito mal informadas, ou não eram informadas, e aí as mentiras, né? As notícias falsas circulavam com facilidade por ali. E aí a população começou a ficar apavorada. E outra, uma coisa importante, não é só a revolta da vacina, não é só uma revolta da desinformação. É uma revolta também por questões culturais, né? Porque tem uma coisa muito séria. Não sei se vocês já ouviram falar dessa história, mas a revolta da vacina, só uma escova, ó, do meu filho, pintar meu cabelo durante a aula. Então, é uma escova da Hello Kitty. Ó, então, assim, nós estamos no início do século XX, galera. No início do século XX, e os homens são machistas, a sociedade é patriarcal, e existe uma questão muito séria, né? Porque para uma pessoa ser vacinada, ela precisa ser tocada, não é? A vacinação é uma seringa, é uma agulhada. E os homens não admitiam qualquer possibilidade de um fiscal sanitário ali, um agente sanitário, tocar na sua mulher. Não, você vai tocar na minha mulher? Você vai tocar na minha filha? Não, jamais. Você não vai tocar na minha mulher, você não vai tocar na minha filha. Se a menina ou a mulher fossem muito magrelinhas e tal, tivesse o bracinho muito fino, tinha que arriar a saia e aplicar a vacina no bumbum. E para esses homens, né, era impensável alguém arriar a saia da sua filha, da sua esposa. Jamais isso vai acontecer. Imagina, aqui na minha casa não deixa. Então, é nesse ambiente que acontece tudo isso. Essa revolta é pânico, essa revolta ela é cultural, essa revolta é por causa da desinformação, essa revolta é por causa de tudo. E também por causa do desgosto, né, da população em relação às autoridades brasileiras, completamente desacreditadas. O Brasil era um país cujos pobres não tinham qualquer tipo de atenção, e agora vem essa vacina querendo dizer que essa vacina é boa para mim. Tô fora. Resistiremos. Só que, cara, tem uma questão do Enem, eu não lembro de quando, mas tem uma questão do Enem, alguns anos atrás, que foi genial a questão. Genial essa questão. Por que ela foi genial? Porque o gabarito, porque as questões do Enem todas podem estar corretas, mas o gabarito, que tinha a ver com o quadro, ele mostrava um caos assim, e o Oswaldo Cruz com uma seringa na mão correndo atrás das pessoas, né? Ele disse assim, o gabarito era: a revolta da vacina foi uma revolta contra um benefício. De fato foi. De fato foi. Porque a população estava se revoltando contra um benefício. A campanha sanitária do Oswaldo Cruz era séria. O problema é que o povo não confiava no governo. Entende? Como é que eu vou confiar nesse governo que me tirou de casa, me tirou do cortiço, que eu estou aqui no morro, tomando chuva na cabeça, né? Então, a população se resiste a um benefício. Você já parou para pensar nisso? A população brasileira resiste a um benefício. E foi a única. E aí, qual foi o desdobramento da revolta da vacina? Qual foi o desdobramento? A vacinação deixou de ser obrigatória e passou a ser facultativa. Ou seja, a revolta deu certo. A revolta da vacina foi uma revolta que deu certo, né? A revolta da vacina, a população deixou de ser vacinada porque acreditava, ou melhor, não confiava na boa vontade do governo naquele momento. E assim, no Rio de Janeiro, a gente tem esses conflitos na cidade do Rio de Janeiro
aí do início do século XX. Só vou voltar se tem pergunta, daí eu vou para a campanha civilista imediatamente. Rafa, a vacina era prevenir qual doença? Varíola, principalmente a varíola, mas doenças tropicais como um todo, tá, Raninha? Mas quando a família real chegou, eles não desapropriaram pessoas ricas com melhores... Também, Isa, também, tá? Também. Ricardo Mito. Não, beleza, é nóis. Isso. Beleza, beleza. Tranquilo, gente. Então, vou voltar aqui para a campanha civilista. Rapidinho, isso aqui também é muito importante. Bom, tem um momento, é aquilo que eu sempre falo para vocês, São Paulo e Minas Gerais dominaram a política brasileira na República Velha, isso não é segredo para você. São Paulo era o grande representante da elite cafeeira, enquanto Minas Gerais se destacava no cenário econômico brasileiro com a produção leiteira. Café com leite, Minas e São Paulo e Minas. Controlavam a política, eles escolhiam os candidatos que indicariam para presidente, geralmente os outros estados apoiariam os candidatos apoiados por São Paulo e Minas. Só que em 1909, o que aconteceu? Houve uma quebra da política do café com leite. São Paulo decidiu apoiar um candidato, enquanto Minas decidiu apoiar outro candidato. Tá? E aí, o que acontece? O Rui Barbosa, que era o candidato de São Paulo, indicado pelos paulistas, o Rui Barbosa ele tinha uma certa rejeição. Por que ele tinha uma certa rejeição? Porque quando ele tinha sido ministro da economia brasileira, ele havia sido responsável pelo encilhamento, lembra? Aquele plano econômico que não deu certo e que acabou gerando especulação financeira, empresas fantasmas, ações fantasmas, inflação e desemprego, ele foi o cara. Só que ele tinha ainda muito prestígio entre a elite brasileira. Por quê? Porque a inflação, por exemplo, não é ruim para todo mundo, não. Tem gente que ganha com a inflação. Então, o Rui Barbosa ele tinha uma certa aceitação por um determinado grupo ali, principalmente a elite brasileira, né? E era indicado por São Paulo, porque era também um cara ligado à cafeicultura e tal. Agora, Minas Gerais indicou o Hermes da Fonseca. O Hermes da Fonseca, ele era a Minas acreditava no Hermes da Fonseca pelo fato dele ter sido ali um político influente no início do século XX, não está preso ao passado como o Rui Barbosa estava, então houve um desacordo. Minas não indicou o Rui, São Paulo indicou o Rui, Minas então achou o Hermes da Fonseca que seria o candidato ideal. Minas e São Paulo lançaram 2 candidatos e aí isso deu uma bugada nos outros estados, porque era fácil para os outros estados. Esperavam Minas e São Paulo indicarem o seu candidato e aí os outros estados iam lá e pá, seguiam o que São Paulo e Minas faziam, política do café com leite. Né? E aí, o que acontece? Houve uma divisão. Alguns estados apoiaram o Rui, né? Obedecendo São Paulo, e alguns estados apoiaram o Hermes, alinhando-se a Minas Gerais. E essa foi a quebra da política do café com leite. Então, você tem 2 quebras da política do café com leite no Brasil. Essa de 1909 e a última com o presidente Washington Luiz, que vai, inclusive, resultar na chegada de Getúlio Vargas ao poder. Note, política do café com leite está quebrada agora, correto? E aí o Rui Barbosa, ele até mandou bem na eleição. Ele falou assim, olha, vai votar no militar de novo? Você, eleitor brasileiro, vai votar no militar de novo? Né? Inclusive, ele é sobrinho do primeiro presidente do Brasil, Deodoro da Fonseca. Entende? Então, agora, eu acho melhor vocês não... A gente não pode retroceder, eleitor brasileiro. Vote num civil. Vote em Rui Barbosa. A campanha civilista foi uma campanha do Rui Barbosa para convencer a população brasileira a votar num civil e não no militar. Porque para o Rui Barbosa, votar no militar seria um retrocesso, já que os militares não deram bons exemplos do passado. O Deodoro da Fonseca tentou dar um golpe de Estado e não conseguiu. O Marechal Floriano Peixoto foi um presidente inconstitucional, como nós vimos no passado, e ficou conhecido como Marechal de Ferro e tal. Então o Rui Barbosa falava isso, não pode votar nesses caras, porque ele é o quê? Uma reedição do que nós vimos de ruim lá no início da República. O próprio Hermes da Fonseca também tinha um argumento bom. Olha, vai votar no Rui Barbosa, ele é um fracasso. Foi um fracasso como ministro e tal.
Então, os dois fizeram campanhas e a eleição foi disputada. O Rui Barbosa lança a campanha civilista, enquanto o Marechal Hermes tem, claro, o apoio de Minas Gerais, portanto, ele vai vencer as eleições, porque Minas Gerais é que decide a eleição. Lembra, São Paulo tem dinheiro, mas Minas tem gente. Então, Minas Gerais, apoiando o Hermes da Fonseca, vai fazê-lo vencedor nessas eleições. Com o apoio de Minas, ninguém perde a eleição no Brasil. Tá? São Paulo tem muita grana, mas não tem o povo que tem Minas. Entende? Então, vitória do Hermes. Quem venceu essa história, apesar da campanha civilista. O Rafa, muita gente foi votar? Foi. Foi a eleição mais disputada da história do Brasil até então? Foi. Só que foram 290 mil pessoas para as urnas. É pouca gente, né? Parece muito, né? Disputada e tal. Hoje nós temos 300 e poucos bilhões, não, desculpa, 100 e poucos bilhões, né, de eleitores e tal. 300 mil eleitores só Londrina. Eu ganharia até do eleitorado londrinense. O eleitorado londrinense, Londrina tem mais eleitor do que a República naquela época. Mas ela foi disputada. E aí o que o Hermes da Fonseca foi fazer? O Hermes da Fonseca falou assim: eu preciso salvar o meu governo. Salvar na cabeça dele, né? Ele vai, então, tirar do governo dos estados todos os governadores que apoiaram o Rui Barbosa. Ele chama isso de política das salvações. Coloca aí no seu caderno. A política das salvações foi uma estratégia do Marechal Hermes, depois que ele vence as eleições, de retirar dos estados os governadores que apoiaram o Rui Barbosa na eleição que ele venceu. Tá? Então, é a chamada política das salvações. Intervencionismo, autoritarismo. Rui Barbosa estava certo, não é? O cara é mão de ferro como os outros. Só que aí já era, Inês é morta, não tem como voltar atrás. Os estados foram retirados, em lugar dos governadores dos estados, que foram contra o Hermes, ele colocou interventores. Só teve um estado que resistiu à política das salvações do Marechal Hermes da Fonseca, do presidente. Foi o estado do Ceará. Um padre chamado Cícero Romão, vai liderar uma revolta camponesa, uma revolta da população pobre cearense contra essa política das salvações do presidente Hermes da Fonseca. Eu me refiro à resistência cearense chamada sedição de Juazeiro. Esses pobres têm alguma coisa a ganhar com isso? Tem nada a ganhar com isso. Padre Cícero apenas atende a um apelo das famílias poderosas do Ceará, que contaram com a ajuda dele para convencer a população cearense a resistir à política das salvações do Marechal Hermes, já que o Ceará tinha apoiado Rui Barbosa nas eleições. Então, o padre Cícero, meio que em conluio com a elite local, o Ceará tinha duas famílias muito ricas na época, até hoje elas são muito poderosas lá, que era a família Ferreira Gomes e a família Acioli, que já mandavam na política do Ceará naquela época, no começo do século XX, já no final do século XIX já mandavam. Então, a população pobre, estimulada por um padre que tinha um acordo ali, que era próximo, né, da elite local, acaba resistindo e mantendo o governador do Ceará no poder, mesmo contra a vontade do presidente Hermes da Fonseca. Então, a política das salvações foi a retirada dos governadores dos estados, com a exceção do Ceará, que resistiu a essa política intervencionista do Marechal Hermes, na chamada sedição de Juazeiro. É a sedição de Juazeiro que mostra a força de Padre Cícero, que ele até hoje é considerado santo lá no Ceará, é considerado um homem importante lá para os cearenses, beleza? Bem, gente, deu nossa hora e acabou o semestre. Eba! Chegamos ao final desse semestre. Eu queria, antes de você ir embora, agradecer enormemente a sua paciência, enormemente a sua presença e dizer para vocês que vocês são especiais para mim, que vocês moram no meu coração, sabe? E vocês podem contar comigo sempre que vocês precisarem. E eu quero pedir para vocês que vocês descansem nessas férias, porque vocês merecem esse descanso, tá? Contem comigo sempre que vocês precisarem. O meu coração, vocês não serão desalojados, tá? Como aconteceu lá no Rio de Janeiro. Vocês moram no meu coração, não pagam aluguel. E eu estou aqui sempre para servir vocês. Quero que vocês fiquem com Deus e a gente se encontra no retorno presencial ou remoto, tá? Depende das autoridades, né? Beleza? Amo muito vocês. Fiquem com Deus. Beijo. Dá tchau para mim aí.
Ana, eu já vi, tô quase, na verdade eu acabei de ver Peaky Blinders, sobre máfia, né, na Inglaterra. Mas é uma das melhores que eu conheço. Uma das melhores. Sensacional. Tchau, tchau, gente. Muito boa, muito boa. Tommy Shelby. Esse sofre, hein? Esse sofre. Tchau, Isa. Saudade, beijinho. Obrigada por tu. Obrigado você, Gi. Obrigado você, meu amor. Deus te abençoe. Boas férias, Vander. É nóis, moleque louco. Aninha. Para mim, assim, depois de Breaking Bad, ou tá entre Breaking Bad e agora Peaky Blinders. Não, não, o eleitorado nessa época, Dezinho, não tinha essa consciência, não, essa ideologia, não. Isso aí era mais que é voto de cabresto, né, Dé? As autoridades dos estados mandavam nos eleitores, né? Então depende muito da vontade da elite local, não do eleitorado local. Pouca influência. Sacou? Bom, vou nessa. Beijo, gente. Fica com Deus. Boas férias.